Pronto, gravação então começou. Pastor Anderson, obrigado por estar aqui, por topar falar comigo. É muito bom poder conversar com você, conhecer um pouquinho mais da sua história e descobrir e tentar entender algumas coisas também. Primeiro, para começar, eu gostaria que você dissesse quem é o pastor Anderson, o que o pastor Anderson Silva faz? Tá bom. Eu sou nordestino de Maceió, Alagoas. Vivi lá até os 17 anos. Foi quando eu migrei para Brasília, né? Fugindo do sofrimento, da fome ali. Estou aqui há 26 anos. Estou com 43 anos de idade. Sou casado com a Keila e nós somos pais de 4 meninos. Dentre eles o João, que é um autista nível 3 de suporte, né? Considerado autismo severo. Ele dá motivo a gente encabeçar o projeto mais importante que a gente realiza hoje, que é o cuidado integral com a comunidade autista e especificamente no abandono paterno. Quando o marido abandona, a gente intervém com o nosso grupo de homens, pagando aluguel, fazendo compra, comprando medicamento ou qualquer coisa que a comunidade necessite. Como eu disse, estamos em Brasília, especificamente na cidade satélite de Samambaia. Hoje nós lideramos, entre projetos e causas locais e virtuais, por volta de 30 projetos sociais. Todos debaixo do guarda-chuva do projeto maior, que nós chamamos de Machonaria, que é uma confraria nacional de homens, uma associação juridicamente falando, mas uma ação moral, espiritual, teológica e social, hoje em todo o mundo, né? Os braços mais fortes, Brasil, Estados Unidos, Europa, e a partir de julho desse ano, Angola. Eu fui pastor plantador da Igreja Vivo por Ti em Brasília e a liderei por 15 anos. Me afastei em 2022, primeiro juridicamente, porque eu concorri às eleições como deputado distrital por Brasília. Fui bem votado, mas não fui eleito. Aí coincidiu que também houve um desgaste muito grande da minha parte com a maneira que eu me relacionava com essa congregação e eu a entreguei em 2023. E ali comecei a congregar ou criar uma outra comunidade de cristãos menos formal, menos institucional, que a gente chama de Igreja em Movimento, ou Igreja de Segunda-feira. E a gente se reúne todo domingo pela manhã, e é lá onde se localiza o Hub Social, que é o nosso prédio social, onde a gente faz todos os projetos acontecerem, entre funcionários, colaboradores e voluntários, né? E a maneira financeira que nos sustenta são minhas pregações itinerantes, viajo o mundo inteiro pregando o evangelho, já preguei em mais de 30 países, meus livros, né? Sou escritor de 11 livros, e as doações de cristãos católicos e evangélicos. Certo, legal. Você tocou ali no que você disse de pelo menos 2 projetos que você desenvolve, além da questão do seu trabalho como pastor. O primeiro deles que é a casa do John, né, que é um trabalho que, pelo que eu entendi, ele surgiu a partir de uma realidade que você e sua esposa passaram a vivenciar na casa de vocês com o filho autista, né? Sobre isso, eu queria aproveitar para que você respondesse, né, como é cuidar de um autista no Brasil? Eita, que pergunta, hein, mano? Acho que nem Freud responde bem essa pergunta. Cara, há um descaso estatal, mas o nosso problema como latino-americano é ter uma dependência paterna do Estado, como se ele fosse a resposta para tudo. Ele não é, mas naquilo que cabe a ele, ele também não está interessado em resolver ou dar uma resposta a todos os problemas. Então, para mim, não importa aprovar leis, se não existe uma pessoa específica para cumprir aquela lei, né? Trazendo para a questão social, há uma ignorância quanto ao diagnóstico. Quando entra a fé, uma ignorância maior, porque vai dizer que é demônio, é espiritual. E não é, porque eu, aos 43 anos,
fui diagnosticado autista por causa do diagnóstico do meu filho. Então, aquilo que eu não compreendi durante toda a minha vida é o diagnóstico dele que me fez enxergar minhas estereotipias, minha facilidade de ser um pregador, mas a minha dificuldade de ser um irmão. Então, os meus relacionamentos não são profundos, né? Eu estou cercado de pessoas em torno das minhas ideias, mas eu não estou cercado de pessoas nas minhas relações pessoais, né? E para mim foi libertador, porque o diagnóstico autista, para mim, foi a resposta que eu não tive, né? Então, por causa do meu filho hoje, eu sou diagnosticado TDAH combinado, desatenção, impulsividade, hiperatividade e o autismo de nível 1 de suporte, né? Que é o autismo de alto rendimento. Tem o nível 1, nível 2 e o nível 3. Ele é o nível 3, né? Considerado o nível severo. Cara, respondendo diretamente, o lema da Casa do John John é a cura do autismo é a comunidade. Como é criar um autista no Brasil? Sem comunidade não tem como. O projeto surge principalmente para cuidar das mães, porque 78% dos homens abandonam a esposa e o filho frente a um diagnóstico. A partir disso, um abandono muito grande. Aí uma mãe tira a própria vida e tem a matéria. Mãe de autista, e todo mundo vai celebrar o epitáfio, né? Guerreira e tal. Mas por que não chegou antes? Porque não gerou uma comunidade em torno daquele problema. Então, é um desafio. E a maior carência hoje do Brasil e da igreja é conscientização. As pessoas estão dizendo, está na moda, TDAH e autismo. Não, não está na moda. As pessoas estão tendo acesso ao diagnóstico hoje que não teve há décadas atrás. Por exemplo, autistas eram internados em manicômios como se fossem loucos, acorrentados. Tem fotos que comprovam isso. Então, eu acho que quem está laudado, principalmente os adultos, principalmente um pastor como eu, tenho descoberto que muitos pastores o são e se envergonham como se fosse menos fé ter um diagnóstico, sabe? Não, o mundo está precisando de vulnerabilidade, as pessoas precisam se conectar e a gente não se conecta pela força, a gente se conecta pela fraqueza, com chorar com os que choram, sabe? Então é um desafio, cara. É um desafio, por isso que a gente lidera esses projetos, porque não é fácil, não é fácil. Como, né, e onde a Casa do John John atua? De que forma que vocês trabalham nesse sentido? Nós atuamos localmente em Samambaia, mas situações nacionais que nós nos identificamos, a gente age. Igual a gente ajuda pessoas na Bahia. Eu vou pegar minha moto e vou pilotar até Mato Grosso para ajudar uma mãezinha que está com ideação suicida. Vou ver o que eu posso fazer financeiramente, espiritualmente. Desculpa. Aqui em Brasília, localmente, a gente tem um corpo de profissionais, psiquiatra, psicólogo, neuro, enfermeiro, massoterapeuta, para o cuidado cotidiano do autista e da mãe. A gente tem uma van que a gente transporta esse autista para onde ele precisar. Hoje a gente paga 3 aluguéis de mães solo de autista e fazemos compra para 5 famílias autistas. Hoje, depois dessa entrevista aqui com você, eu vou visitar quase 10 famílias autistas. Algumas é só material escolar que minha esposa comprou ontem e agora eu vou entregar. Estou indo com os meus filhos e a gente vai fazer algumas compras também para entregar. Então, a nossa atuação ela não é específica, ela é para resolver o problema que o autista ou sua mãe tem. Então, se ele for uma cirurgia, financiamos cirurgias também para as mães, se for material escolar, se for falta de terapia, se for falta de dinheiro para o medicamento, se for incapacidade de pagar aluguel, a gente oferece aquilo que a família está precisando. Certo. Legal. Você mencionou que há várias pessoas envolvidas nesse trabalho, né? Entre essas pessoas, psicólogos, psiquiatras. Essas pessoas, elas são voluntárias ou elas são remuneradas pelo projeto? Hoje nós temos por volta de 12 funcionários em regime CLT e nós temos por volta de uns 40 voluntários que não vêm todo dia. Então eles vêm numa atividade, final de semana a gente tem um culto para autista das 14
às 17, nós temos uma brinquedoteca lá também, aí tem um lanche, a brinquedoteca, depois um culto para os familiares. E todo sábado a gente faz uma festa temática gratuita para um autista carente. Então a gente, de 2 a 5 mil, investe todo sábado para fazer a festa do jeito que o autista quer. E para mim é a parada mais importante do projeto, porque as mães choram, né? Meu filho nunca teve comunidade, uma festa, ele Uhum. pôde não ser censurado, ele trouxe os amigos da escola, então a emoção da mãe é ver o filho em comunidade durante a festa, sabe? Então é isso que nos emociona mais, não é pagar uma conta, nem pagar um aluguel, é ver a mãe feliz porque o filho está sendo respeitado. Você mencionou que há um culto específico para os autistas. Sim. Dentre as atividades do projeto, esse cuidado com as mães, com as crianças, existe, além da questão profissional também, então, uma espécie de atividade religiosa envolvendo essas famílias. Sim. As que desejam, né? Porque a nossa ação ela Uhum, não é proselitista. Então, uhum, as igrejas não estão adaptadas ao autismo. Então, o que a gente fez? A gente não faz um culto para obrigar a família a vir. Como a gente tem a brinquedoteca, e essa família não consegue se adaptar em nenhuma igreja, porque a igreja não está adaptada ao autismo, a uhum. gente deixa o filho na brinquedoteca e a gente faz o culto para a mãe, que assim deseja. Então, sei lá, hoje são 370 famílias que são atendidas por nós. Por culto dá 10. Então, isso prova que a nossa ação não é para converter ninguém, é o Uhum. bem comum, é o bem social, é a igreja chegando onde o Estado não está chegando. Então, não é proselitismo e é mais um braço social de que, se você não consegue encontrar uma igreja adaptada, a gente, já que estamos dentro do problema da família autista, vamos resolver mais um. Vamos fazer um culto para você, mãe, pai, que quer ir numa igreja domingo e não pode, vir e seu filho ser respeitado. Você falou que são mais de 300 famílias assistidas pelo projeto, né? Uhum. Dessas famílias, qual a porcentagem de que estão em Brasília e as que estão fora? 95% estão em Brasília. Entendi, legal. Pastor, eu também queria falar sobre outros projetos, e um deles que eu descobri hoje, inclusive, né, é Feminaria. É assim que pronuncia? Femenaria, isso. Isso. E aí tem uma publicação antiga sua que repercutiu, né, que acabou girando até notícias sobre isso, em que você dizia que a mulher tem um potencial demoníaco. Uhum. O que é que você quis dizer ali? Tá. Eu estou sendo processado, inclusive, por essa reflexão que eu fiz pelo Ministério Público do Distrito Federal e 7 promotoras feministas do núcleo de gênero. Como a gente atua há mais de uma década com o homem, massacramos o homem no bom sentido da coisa, cobrando transformação moral, espiritual, social, que a mulher não é propriedade doméstica dele e tal. Então, nós sabemos que os piores índices da sociedade pertencem aos homens. Porém, depois de mais de uma década trabalhando, confrontando os homens, a gente enxerga o gap de quê? Falsas denunciações caluniosas, falsas configurações de um inquérito de Maria da Penha, manipulações, igual eu tenho um projeto que já cooperou com a prisão de quase 10 pastores por abuso sexual. Muitas mulheres se aproveitavam da minha ira contra esse problema e elas eram amantes de pastores e queriam me usar para se vingar do fato de que o pastor não a assumiu como esposa. Então, juntando tudo isso, juntando as experiências bíblicas, como Eva sendo seduzida, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, que não foi Adão quem pecou, mas a mulher. A gente pega Sara, esposa de Abraão, entregando Agar para transar com o marido.
e depois que Agar se volta contra a própria senhora, a esposa que ofereceu uma mulher ao marido diz que é culpa do marido a hostilidade. A gente pega Jezabel, que enfrenta um homem que não tinha medo de nada e tinha acabado de matar 950 profetas de Baal e fez ele fugir. A gente pega Dalila, encontrando a fraqueza de Sansão e o aniquilando. A gente pega Herodias mãe e Herodias filha, que estava casada com um rei, sendo esposa de outra, e o profeta João Batista a confronta, e ela guardando rancor, vingança e manipulação no coração, diante do fato que a filha seduziu o rei com uma dança e todos os convidados. O rei, mesmo oferecendo metade de um país e riqueza a ela, ela preferiu ficar com vingança. Então, qual é a conclusão de pastor Anderson Silva e o projeto Machonaria? O homem sem Deus é o próprio inferno, mas a mulher está mentindo para todos quando diz que está fugindo desse inferno como um anjo. O homem destrói coisas e estruturas. As mulheres, em manipulação, destroem relacionamentos, emoções, reputações. O crime do homem, ou o pecado do homem, é um pecado político, gerencial, estrutural, porque ele foi criado por Deus para guardar e proteger. Os crimes e os pecados femininos são de cunho relacional. Você verá um homem pecando e destruindo, mas nem sempre você verá uma mulher fazendo isso, porque os crimes e os pecados femininos são velados, porque ela não foi chamada para guardar, ela foi chamada para cooperar idoneamente com o homem. O homem destrói aquilo que deveria proteger. Isso fica claro em que crimes masculinos são de potencial agressivo, crimes femininos são de coparticipação, são de envenenamento. Ano passado, em janeiro do ano passado, se não me falha a memória, uma madrasta envenenou os 2 filhos do marido através do feijão, era evangélica, e as crianças foram internadas, era um casal, né? O rapazinho morreu e a moça não, e essa mulher colocava a foto dos filhos do marido e um louvor dizendo: estou orando por você. Então, na minha leitura sociológica, mesmo reconhecendo os índices do machismo e da destruição masculina, eu estou sendo processado porque eu falo o seguinte: a violência de um homem é um ato injustificado. Nem a lei, nem a sociedade, nem a teologia está treinada de ver todo o histórico de violência psicológica de uma mulher contra o homem, porque não importa para ninguém. O que nós estamos treinados a enxergar é só o mal masculino. Então, se o homem tocou na mulher, Maria da Penha. E o que a mulher fez antes disso, mesmo que aquilo que o homem fez seja injustificável, sempre, não é importante para ninguém. Então, a maldade feminina não é importante para ninguém. Vou te dar um exemplo dessa semana. Um jovem de 20 e poucos anos matou o pai, há alguns anos, 2019, e foi inocentado pela justiça. Ele agora acabou de prender a mãe, aí vai ser preso. Então, por incrível que pareça, mesmo que os índices masculinos sejam piores, parece-me que ninguém está se importando com os direitos do homem. Então, eu tenho, se você assim desejar, tive uma conversa com uma advogada aqui de Brasília, ela me falou chorando que ela atende um cliente, está presa há 5 anos, porque no meio de uma disputa por guarda ou pensão, algumas mulheres aproveitam o gap jurídico estabelecido pelo feminismo e apresentam denúncias de crime sexual contra esses ex-maridos. Tem muito disso. Então ela disse: meu cliente está preso há 5 anos, acusado de agredir sexualmente a própria filha, mas a filha já reconheceu em juízo que a mãe a obrigou a fazer isso, e mesmo assim a justiça não o liberou. Então, concluindo, para esse mundo moderno... Mas esses são casos, desculpa te interromper, pastor, mas esse tipo de caso são casos mais isolados, não é? Não há lastro em nenhum lugar para a gente mensurar a maldade feminina, porque a gente não está treinado e nem interessado. Então, se a gente der vazão social para que os homens falem e as denúncias sejam apresentadas,
a gente vai ver que não é uma exceção. Então, a delegacia que aceita a palavra da mulher, né? Tipo, o que eu ia concluir? O homem é culpado até que se prove o contrário. A mulher é inocente mesmo que se prove o contrário. Então, a mesma delegacia que prende um homem com a palavra da mulher, talvez ridiculariza lá um homem que for apresentar uma questão de violência doméstica contra ele. Então, a gente diz que são casos isolados e o índice é pequeno porque a gente não quer ouvir. Como sociedade, a gente não está interessado. Essa, para mim, na minha leitura, que é a grande verdade. Tá. Então, Aí nisso, por exemplo, a mulher perpetua o que eu chamo de potencial demoníaco da mulher. Eu não estou dizendo que a mulher é demoníaca. Eu não estou dizendo que toda situação é assim. Potencial é aquilo que está em potência. É aquilo que está velado. O homem, ele é mau estruturalmente porque ele tem uma linguagem existencial diferente da mulher. O homem é mais estrutura, a mulher é mais inteligência. A mulher é superior ao homem na inteligência. Por isso, para mim, ela manipula mais, porque ela é mais inteligente que o homem. Na minha experiência com feminaria, maçonaria, homens traem mais as mulheres. Mas as mulheres traem melhor, porque as mulheres são mais inteligentes e mais estratégicas. Os caras acham que isso aqui é um red pill gospel, né? Não. A gente restaura o homem para ele assumir responsabilidade. Mas a gente também não quer, como a sociedade, o feminismo está fazendo, abrir mão da responsabilidade feminina em todo esse processo sociológico. Entendi. Então, é também por isso que você disse em outra publicação, eu não sei se foi na mesma ou em outra, que a mulher é orgulhosa, vingativa e manipuladora. É dentro desse contexto que você me passou agora aqui. É no mesmo texto. Tá, perfeito. E aí, a primeira aula disponível lá, pelo menos a que eu encontrei, aberta desse projeto, tem o título de Quem é Mulher? E pelo que eu entendi, se eu entendi errado, você pode me corrigir, é um projeto que você faz em parceria com a sua esposa, e que ela daria as outras aulas, mas você fez essa abertura. E não teria sido melhor, na sua opinião, ou sei lá, não teria gerado menos críticas negativas ao seu trabalho e ao projeto, se desde o início fosse a tua esposa ou outra mulher falando ali, porque essa ideia, pelo menos é que a gente entende que há uma cobrança, é do homem querer dizer quem é a mulher, o que a mulher deve ser, como ela deve fazer, existir e tudo mais. Foi acertado isso? Ou você acha que pode ter sido um erro assim de planejamento nesse processo? Não, porque seria se eu fosse só sujeito, se eu fosse cidadão brasileiro. Mas eu sou um pastor, por exemplo. Os textos que vão falar sobre isso estão na Bíblia. E todos os livros são escritos por homens. Então, o que Paulo falou sobre a mulher foi um pastor falando. Então, eu, como pastor, tenho autoridade para falar com um anão, com um alto, com um obeso, com um magro, com um homem, com uma mulher, com um casado, solteiro e divorciado. Então, é um pastor ensinando. E não apenas um cidadão brasileiro dando sua opinião e maculando o que eles chamam de lugar de fala. Então, assim, na minha leitura, ok? Obviamente que isso tem Claro. peso social. Mas concernente a verdades indigestas, não importa não importa o que é dito, importa quem está dizendo. Essa é a desculpa. Se fosse uma mulher, se ouviria? Não sei. Porque, por exemplo, as promotoras que estão me processando, elas são tão arrogantes nesse aspecto que elas desvalorizam o fato que as mulheres aceitaram. Por exemplo, se você for no vídeo que está no YouTube, o feedback é mais de 90% positivo. Eu sou essa mulher, eu trato assim meu marido, obrigado. O livro que eu escrevi, Resista Manipuladora, baseado nesse curso e nessas lives, cara, é sucesso mundial. Ok? Então, assim, é um assunto politicamente incorreto. Mas, para mim, quem está aberto a ouvir, muda, sabe? Por exemplo, a minha fala não é irresponsável por quê? Eu escrevi primeiro um livro para homens e acabo com os homens, discipulado masculino.
Eu escrevo esse livro, Resista Manipuladora, para as mulheres, e soluciono os dois problemas do homem e da mulher no terceiro livro, chamado Redenção Familiar. Então, eu estou querendo responsabilizar a mulher para aquilo que ela tem que ser responsabilizada, assim como eu responsabilizei o homem. Tipo, quem deve, paga. Qual o teu boleto? Vai lá e se responsabiliza. E resolvo todas essas crises espirituais e sociais do masculino e do feminino no livro Redenção Familiar. Então, quando eu falo no processo que eu estou sofrendo, que é um problema hermenêutico, é que as pessoas querem me interpretar com uma frase, querem me interpretar com minutos. Eu sou uma vida, uma história. Como que alguém homofóbico cuida de homossexuais? Como alguém machista atendeu em 2022 96 vítimas de crime sexual e violência familiar? Como que um machista está construindo um refúgio para esconder mulheres e crianças vítimas de maridos violentos? Então, é um problema hermenêutico, não é só o que eu estou dizendo. As pessoas estão dispostas, nesse tempo de polarização teológica e política, a analisar uma história toda. Eu só posso ser incriminado e confrontado de um erro se você for interpretar o todo. Se você pegar uma fala, por exemplo, se eu pegar uma fala bíblica, eu provo que Jesus é ladrão. Vai lá naquela terra, desamarra o jumento e traz para mim. Se eu botar um ponto final, eu vou dizer, olha, tem base bíblica para dizer que Jesus é ladrão. Mas tem um ponto e vírgula e diz assim, se o proprietário perguntar, você diz que eu estou pegando emprestado, depois eu devolvo. Então, os caras querem olhar para uma fala dessa e dizer, o pastor Anderson é machista. Caramba, olha para o todo. Você pode dizer bem assim, não concordei, acho que o pastor se exaltou, acho que ele está equivocado. Você pode dar um tapa e dizer bem assim, isso aqui está errado. Porém, eu não posso concluir que ele é machista porque ele atende mulheres, porque ele atende vítimas, porque, cara, ele está cuidando da viúva, do órfão, sabe? Você acha que exagerou, então? Ou não? Não, não acho. Eu acho que é o seguinte, falar isso é tipo assim, Nietzsche falando Deus está morto. Para o seu tempo histórico, cara, é horroroso. Mas hoje, eu lendo isso, sei que Nietzsche está certo. Deus está morto, seu corpo foi insepulto. Ele não está falando sobre Deus, ele está falando sobre o aspecto sociológico da religião. Se Deus é vivo, ele está morto por meio do seu povo. Então imagina a época de Nietzsche ele falar um negócio desse. Imagina a época de Freud ele falar que a relação da amamentação entre a mãe e o bebê é uma relação fisiologicamente erótica, sexual. Então, ideias caras, o pioneiro tem que arcar momentaneamente com os danos que isso causa, a comoção que isso causa. Mas quando as pessoas forem se humilhando, querendo ouvir mais, observar mais, as pessoas vão compreender mais fundamentalmente. Então, o meu compromisso não é com o presente, o meu compromisso é com o futuro, com o amanhã. E creio que eu estou num caminho coerente. Mesmo Legal. que soe como polêmica algumas pontas soltas. Certo. Sobre a maçonaria, então, que pelo que você disse é o principal projeto, né? O projeto que talvez o inicial e o que dá sustento para os outros. Uhum. Qual é o objetivo? Ou qual era, né, quando você criou o objetivo? Quando você criou o projeto da maçonaria? A gente começou por causa dos problemas que o masculino Só cria. Uma curiosidade. O nome é uma provocação com os maçons ou não? Não, acabou que ficou esse trocadilho, mas nada tem a ver com os maçons, não. Tá. Pode continuar. A gente começou por causa dos índices disfuncionais do masculino, dentro e fora da igreja. Na igreja, pior, porque coberta abuso sexual, violência doméstica e tal. Então, a gente, a princípio, nasce para resgatar os princípios da masculinidade bíblica. O que é ser um homem como Jesus? E Jesus não é apenas um homem amoroso, fofinho, né? Um sim carinhoso. Ele é um cordeiro, manso e humilde, mas ele é o leão da tribo de Judá. Então, o desafio para o homem é conseguir amadurecer ao ponto que ele é dócil, generoso, amoroso e viril, posicionado. Então, a gente vem construindo isso, né? Livrando homens do adultério, da pornografia, trazendo eles à responsabilidade familiar, amar a esposa,
acima dos filhos e da mãe, ser fiel a uma igreja local, cuidar da comunidade. De 2023 para cá, a gente, como alcançou um índice muito grande de homens transformados, onde a cura há agradecimento. E esses homens começaram a investir no social, né? Eles quiseram agradecer ao projeto e ao pastor Anderson porque eles foram transformados, e a maneira que eles encontram para fazer isso é me financiando financeiramente para eu fazer o projeto mensalmente, né? A gente viaja o mundo inteiro fazendo pequenos encontros, além da gente cuidar dessa agenda social. Então, prestamos conta a semana passada e eles me doaram quase R$ 1 milhão em 2023, que eu consegui atender mais de 10 mil pessoas em Brasília e no país, né? Então, a gente existe para resolver moralmente o homem, posicioná-lo espiritualmente diante de Deus, diante da família, diante da igreja, e, por fim, ele expressar essa mudança por meio de uma ação social, cuidando do quarteto da vulnerabilidade, né? Pobres, órfãos, estrangeiros e viúvas. Tá. O que você quer dizer quando você diz que sobre essa questão do homem ser amoroso, generoso, bondoso e viril? Você tem que ser gentil com quem você protege e violento com quem precisa. O que eu quero dizer com isso? Você não protege o que você ama com gentileza. Você protege o que você ama com, aspas, guerra, posicionamento. Então, se alguém agredir seu filho, sua esposa, sua mãe, você não vai se portar de maneira generosa com o agressor, mas você vai se portar de maneira amorosa com os seus. E esse amor, ele não é romântico para o agressor. Você resiste à agressão, é igual a questão da legítima defesa. É um tabu, mas nada tem a ver com ódio. Então, se alguém invadir sua casa ou colocar sua soberania pessoal em risco, sua esposa, seus filhos, você vai pegar todas as ferramentas ao seu alcance para fazer a sua legítima defesa. Então, não tem a ver com ódio ao agressor, tem a ver com amor a quem você protege. Eu vou configurar isso. O inferno é uma criação de Jesus para proteger sua família e punir aquele que colocou em risco sua família. Então, eu posso fazer isso, posso defender minha família sem ódio a ninguém. É impessoal, nunca vi o agressor, não tenho compromisso com ele, ele invadiu minha casa, colocou minha família, meus filhos em risco, tem um pedaço de pau, de pedra, ou tem uma arma de fogo, ou qualquer coisa que tiver ao meu alcance, eu vou fazer sem o menor problema. Isso é um tabu da religião. Achar que Jesus é só um personagem fofinho. Jesus é Deus, ele criou o inferno, ele vai punir demônios e homens que não responderam a ele ao inferno. Para mim é como um pai que levantou seus muros, colocou alarme, colocou cerca elétrica para dizer bem assim, eu protejo quem eu amo. Então as pessoas confundem muito o que é amor, né? Como se amor fosse a omissão da responsabilidade àquilo que você ama. E ao contrário, se eu amo, eu protejo. Tá. Uma pesquisa realizada pelo Data Senado, acho que do ano passado, se não estou enganado, apontou que para 71% das mulheres entrevistadas, o Brasil é um país muito machista e que 68% das brasileiras conhecem uma ou mais mulheres que foram ou que são vítimas de violência doméstica, enquanto 27% das mulheres declararam que já sofreram, já foram vítimas de algum tipo de agressão por um homem. Na sua opinião, pastor, qual a causa disso? Eu não discordo, eu concordo, eu estou posicionado como pastor, porque esses índices, ele não inocenta a igreja é coparticipante de tudo isso, ela fortalece, na verdade, isso, pedindo para a esposa orar por esse marido violento, por esse marido hostil, por esse marido sexualmente imoral e por aí vai. Mas o problema não é o masculino. O problema é o masculino disfuncional. Então, o feminismo não aceita a transcendência, né? A questão do marxismo, ele é materialista, o homem é fruto do meio, e não concebe o aspecto transcendente que as relações pessoais, familiares e sociológicas, elas podem
existir e receber a interferência transcendental. O que eu estou falando com isso? Deus foi expulso da equação, o mundo espiritual foi expulso da equação por questão estrutural do marxismo, né? Ele não contempla a questão da transcendência e da metafísica. A questão ela é universal, meu irmão. Pode olhar para qualquer tempo, para qualquer cultura, e no século XXI também vigente. O homem, ele é autor da violência na produção ou na omissão. Então, ou o homem é o autor do mal, ou o homem é o omissor em resolver o mal. Tipo, não é meu problema. Ele vê uma mulher, uma criança ser agredida, ele talvez passa batido. Não é meu problema resolver. Isso me leva à questão da metafísica, da transcendência. Como você não, didaticamente, pedagogicamente, ensinando o homem a ser omisso ou agressivo, é fato em quase todas as culturas. Então, vão dizer patriarcado, machismo. Não, é o fator espiritual. Como que você vai resolver questões espirituais só por meio de intervenções sociológicas, ideológicas e políticas somente? Então, eu acho que como maçonaria, nós temos muito êxito e eu convido e desafio falarem com as mulheres dos homens que já passaram pelo projeto, para a cultura entender que Deus é importante na equação. Não é só, por exemplo, criar uma lei para proteger a mulher é bom e extremamente necessário. Extremamente necessário. Mas, por exemplo, quantas mulheres em medida protetiva e quantos homens até com tornozeleira eletrônica concluíram a maldade contra a mulher e sua família? Por exemplo, eu estou pagando um golzinho de 10 mil para uma mãe de autista que o marido destruiu o carro, arrebentou o portão da casa e derrubou o portão de ferro na perna da filha e quebrou. E ela estava com medida protetiva, esse cara. Então, a intervenção holística, eu acredito que é um grande parceiro. A galera da ideologia dos direitos humanos, eles abominam a intervenção da igreja em questões sociais. Mas, por exemplo, o que seria do país? Se é ruim com a igreja, como instituição, o que seria dela? Do tipo assim, ó, as igrejas de periferia, vamos falar contexto Rio de Janeiro. O que seria daquele contexto sem pastores e pastoras que intervêm diretamente no tráfico de drogas, que recuperam adictos, alcoólatras, restauram casamentos? Então, um homem só pode ser bom não porque uma lei proíbe ele de ser mal, mas porque, além das questões legais e morais, ele se tornou um amigo de Deus. Ok. Esse projeto, né, o Maçonaria, ele recebe muita crítica, especialmente na internet, e as críticas, elas trazem o argumento de que esse trabalho do pastor promove o machismo com essa ideia de resgate da masculinidade patriarcal. Você concorda com esse tipo de crítica e por quê? Ou não concorda e por quê? Não, absolutamente não, porque as pessoas não participaram de um evento, as pessoas sequer foram no Instagram, no site, para ouvir uma palestra inteira, uma pregação inteira. Então, são pessoas da cultura woke, né? Progressistas, que já estão reagindo ao fato de que eu sou pastor e a representação social de um pastor é um malandro, um tomador de grana, alguém com interesses sempre secundários, não ativo nos direitos humanos, em projetos, não defensor da dignidade humana, e o fato de que eles ficam mais chateados comigo porque eu tenho todo o aspecto de um progressista, motociclista, fã de rock and roll, fanzaço de rap pela minha criação periférica, motociclista com a cara tatuada, barbudo, dizem, um pastorzão nosso. Aí eu me reconheço conservador, politicamente falando, apoiei Bolsonaro, então eles não estão reagindo ao que é o projeto. Eles estão reagindo a um estereótipo, não quer saber o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, primeiro eles agridem absolutamente tudo que esteticamente isso representa. Então, ser um homem no século XXI é proibido. Então, eles estão reagindo a isso.
Eu gosto de uma frase do Jordan Peterson, o psicólogo, que disse: se você acha que homens durões são perigosos, é porque você não sabe do que é capaz um homem fraco. E um homem omisso não é um homem bom. Um homem bom é um homem extremamente perigoso que tem isso sob controle voluntário, diz ele. Então, o problema desse pessoal é com a minha estética política, ideológica, religiosa. Mas se eles olhassem primeiro porque eu estou fazendo, eles conseguiriam amenizar o que eu aparento. Então, eles estão falando da aparência do que eu represento, mas não estão falando da essência do que eu represento. Tipo assim, ó, o homem fez mal. Não, tu primeiro vê o que eu estou fazendo e depois ouve o que eu estou falando. Não é só uma questão estética. Então, eles não estão ouvindo o que eu estou dizendo e eles não estão vendo o que eu estou fazendo. Só estão reagindo ao que eu aparento ser. Certo. Sobre o que você está falando, pastor, eu queria tocar num assunto, já falando um pouco de política, sobre o que você disse em um podcast junto com o deputado federal Nicolas, em que você disse, né, que falta orar para que Deus quebre a mandíbula, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula, Senhor, prostra em enfermos ministros do STF. E na época que você disse isso, você foi muito criticado nas redes sociais, você deve ter visto essa repercussão, e ontem ou anteontem, você publicou um vídeo dizendo que recebeu uma ligação da Polícia Federal para que você explicasse o caso. E aí você me disse há pouco que é importante que antes de que façam críticas a teu respeito, aos seus trabalhos, que te ouçam, que te acompanhem, que conheçam os projetos, que participem deles, para que depois crie-se alguma ideia de juízo de valor para fazer uma crítica. Mas esse tipo de frase, você não acha que ela trabalha contra você? Sim, não. Sim, pelo contexto, não pela preguiça de analisar o todo. O delegado me ligou, vamos usar a figura do delegado. Aí já estão dizendo que eu estou mentindo, que Polícia Federal não liga para ninguém. Aí eu tenho os prints aqui. Se eles ligam ou não ligam, eu não sou criminoso, pô, não sou traficante, nem assaltante, então eu não sei se polícia liga ou não. Sei que me ligaram. Aí eu perguntei assim pro delegado: o senhor assistiu o episódio? Não. Uai, aí fica difícil. O senhor não viu? Não. Só li aqui o inquérito que foi aberto pelo ministro Flávio Dino. Não, quando terminar a ligação aqui, eu vou assistir. Aí eu falei: o senhor está me ligando para pegar informações de um episódio de podcast do qual o senhor não assistiu? Foi minha pergunta ao delegado. Então, assim, como? Me ajuda, né? Então, assim, o que eu falei para ele, olha só. Ei, para aí um pouquinho, meu filho, por favor. Para aí um pouquinho. Não vai atrapalhar o papai aqui, tá? E eu gravei nesse vídeo, eu falei nesse vídeo que eu gravei, né? Pô, é difícil você estar explicando para um juiz, promotor, ou delegado de polícia, ou policial, teologia. Então eu falei bem assim, ó, vamos lá. A fala é dura? Dura. Se você perceber no vídeo, os meus olhos, eles não param. Eles estão para lá, para cá, para cima e tal. Isso é a característica fundamental do TDAH. Você errou? Não. A repercussão, ela seria menos negativa se eu tivesse ali mais tranquilão, não tivesse tomado café, talvez, para me acelerar, e falado, como eu sempre falo, de maneira branda. Mas naquele momento, os olhos estarem assim, eu não estou me isentando de responsabilidade, mas talvez seja a característica fundamental do meu diagnóstico, que eu sempre estou me perguntando, o que sou eu? É um profeta de Deus falando nesse momento? Ou é o meu diagnóstico falando? Mas o que eu falei para o delegado? O senhor pega uma Bíblia, quando acabar a ligação. Aí o senhor anota aí, Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 58 e Apocalipse 2, 22. O senhor toma nota de cada versículo e mesmo
Não, meu filho. Não está atrapalhando o papai aqui. O senhor vai entender que além da fala... Porque, por exemplo, qual o problema? Ele é estético novamente. Não é você, um cara aparentemente branco. Se fosse você, beleza, mas sou eu, que tem a representação política que eles perseguem, essa cara tatuada, a barba desse tamanho. Então, se eu aumentar o tom de voz, a conclusão é um cara agressivo, é um cara perigoso, é um cara marginal, é um cara que... cuidado com esse cara. Então, junta todos esses fatores. Mas você não acha que essa... Desculpa. Você não acha que... Não, é só porque... Você não acha que esse tipo de fala ela é problemática em qualquer estereótipo de pessoa? Seja ela... Não, porque que ela deveria ser, ou não? Ela está carregada de fundamento teológico, igual eu falei para o delegado. Tipo assim, o episódio ele tem mais de 1 hora. Se eu tiver a 1 hora hostilizando uma pessoa, no caso aqui em xeque, o presidente da República, ou o ministro do STF, se eu tivesse a 1 hora com o deputado esculhambando, xingando, você não vai ver um palavrão na live, falei pro delegado. Não chamei de vagabundo, não falei palavrão, não falei fela de nada, não mandei para nenhum lugar. 2 minutos, 3 minutos no máximo, é o tempo que a gente vem para falar desse assunto, de política, Lula e ministro. Então a gente falou de amor, de Jesus, de pregação, por aí vai. Então quando a gente vai entrar nesse assunto, falei para ele, os desafetos políticos, nós somos seres humanos, se afloram. Mas o que eu falei para ele, mesmo que a minha fala aparentemente seja agressiva, quando o senhor lê os versos que eu mandei, o senhor vai ver que tudo que eu falei, ela é um substrato do pensamento bíblico dos autores. Então, João falando sobre Jezabel, que Deus a prostraria enferma porque ela não quis se arrepender. Salmos 58, Salmos 3, o salmista pedindo para Deus quebrar a mandíbula dos seus inimigos. E expliquei a mandíbula, a estrutura da presa, onde o inimigo dá um bote através da sua influência, do seu poder. Então, não estou incentivando um ato de violência. Estou pensando como salmista, Senhor, freie a influência do meu opositor, do meu inimigo, porque essa influência dele está me prejudicando. E, por fim, o Salmos 2, quando eu digo que o Senhor está rindo ao olhar para as conspirações dos governantes da Terra. Mas do tipo, se você perguntar para mim, é perigoso ou não, a única coisa que me leva à sensibilidade da reflexão é, num tempo sociopolítico mais ameno, uma frase dessa ou um pensamento desse não teria a grande comoção. A grande questão que me leva à reflexão é talvez seja honesto o inquérito pelo tempo histórico, pelo tempo que a gente está vivendo, de extrema polarização, de família se dividindo por causa de ódio político, abranda meu coração. Se do tipo assim, só quiser me calar, cercear minha liberdade, proibir que eu fale o que eu pense, seja bíblico ou não, cara, eu não aceito. Agora, se vir numa conversa também, né? Se eles dizem que eu não tenho amor, eles são detentores do amor. Então, numa conversa madura, responsável, a única coisa que abrandaria meu coração é: pastor, evita essas falas no tempo que a gente está vivendo, onde o ex-presidente abriram ele com uma facada e a gente não quer que o atual presidente seja vítima de nenhum ato, de nenhum atentado baseado num estímulo retórico de alguém, principalmente de um pastor. Isso me sensibilizaria. Agora, se for só perseguição política para me calar, cara, principalmente em falas e posicionamentos que têm base em minha fé, em minha compreensão doutrinária, aí eu não cedo, não abro mão. E o que você realmente quis dizer nesse recorte, nessa frase? Eu concluí o pensamento do Nicolas. O Nicolas disse que Deus é poderoso para surpreender os ministros. Citou o Alexandre, se não me falha a memória. Deus pode converter, Deus pode tocar a mão.
E eu concluo o que Nicolas estava falando de evangelismo, de Deus poder surpreender esses homens salvando eles, os salmistas e as orações imprecatórias dos salmistas era uma intervenção de Deus salvar, mas por meio do juízo, da força. Deus vai se revelar a alguém permitindo uma enfermidade. Deus vai tocar o coração de alguém quebrando a sua mandíbula, que é lidando com a sua influência religiosa, política, financeira. É Deus humilhando alguém. Então, eu estou falando justamente disso. O orgulho do homem, ele só vai ser vencido se ele conseguir ser abatido por uma força espiritual superior. No meu caso, Deus, né? Uhum. Você se arrepende de ter falado aquela frase, ou de ter falado aquilo nesse momento? Ou a forma? Não me arrependo, mas como eu disse, numa conversa madura, me sensibilizariam se o motivo for esse. Se Você o não faria de motivo novo? for... Não faria de novo. Se o motivo for, pastor, olha por esse ângulo aqui. Sociologicamente, é um tempo difícil, então evite essas questões. Aí eu falei, ok, amém, entendi. Agora, se é só perseguição política, se não é sobre mim, é sobre o Nicolas, sobre Bolsonaro, e quer mandar um recado a ele, me parando, me prejudicando, aí fica difícil. Agora, se alguém provar para mim que é um benefício para o país evitar falas como essa, aí eu estou diante de uma proposta madura, não é uma questão de silenciamento de inimigos, não é uma questão de perseguição política, a gente crê num país melhor. E um país melhor, mesmo que o seu pensamento seja bíblico, pastor, ele soa como polêmico. Se eu pode evitar, aí eu sou um cristão, cara. E o cristão, ele sempre está em reflexões de mudança. Então, até agora, não me provaram que é sobre amor, não me provaram que é sobre o benefício do país. É só uma questão de usar. Falei isso para o delegado. Para mim, estão usando as ferramentas e as instituições estatais para perseguir oponentes e inimigos políticos. Tá. Sobre o deputado federal Nicolas Ferreira, tempos atrás você publicou no seu Instagram que ele será presidente do Brasil. Você ainda acredita nisso? Por que você acredita nisso? O que te faz chegar nessa conclusão? Primeiro, eu acredito que ele tem um dom de Deus, né? O fenômeno político, social que ele se tornou é porque está com ele algo maior que ele. Eu acredito que é o dom de Deus, a graça de Deus, o poder de comover também a juventude, né? Meu filho, com 13, 14 anos, já era um entusiasta dele. Fiz um evento com ele em Brasília e uma juventude em massa lá, crianças, jovens, adolescentes de 8, 10, 15 anos, vendo um futuro fundamentalista na questão adjetiva, né? Porque usa fundamentalismo como pejorativo. E fundamentalismo vem de fundamento. Então, essas crianças estão vendo um fundamentalismo futuro, conceito familiar, conceito religioso, o conceito sociopolítico estabelecido por aquilo que são princípios caros a nós, né? Então, eu olho para o Nicolas e vejo muito isso. Então, hoje, politicamente, ele é mais engajado, 3, 4 vezes mais engajado nas redes sociais do que o próprio presidente eleito. Então, ele é um temor para os opositores progressistas. Como que um cara que era vereador, agora é deputado, consegue tocar o coração da nação 4, 5 vezes mais que o presidente da República, que diz que é o herói do povo? Tem alguma coisa errada que ninguém consegue nos explicar. Então, pela idade, ele ainda não consegue nem ir para Senado, nem para a presidência, mas eu acredito piamente, não estou sendo falacioso. Eu creio que um cara como ele, principalmente da família que ele vem, um pai pastor, um pai que ama a Deus, sabe? Eu entendo de onde ele veio e do que ele é capaz de ser e realizar pelo país. Certo. Críticos ao seu posicionamento político, pastor, falam de um apoio que pareceu uma espécie de devoção a Bolsonaro. Hoje, você entende que, de algum modo, houve exagero no seu apoio e também no apoio de outros líderes evangélicos? E por quê?
Não, porque eu nunca tive intimidade com o presidente. O presidente é como qualquer outro que se posicionasse nesse encontro, aparentemente, entre os valores do conservadorismo e os valores do conservadorismo religioso, poderia ser o seu Zé, o seu Francisco. Então, eu não tive, jamais tive 31 minutos de conversa com o Bolsonaro. Eu sou filiado ao PL, tirei foto com ele, e, ó, esse aqui é o pastor Anderson, presidente, oi, apertamos as mãos, fizemos a foto. E voltamos no mesmo voo, ano passado, Orlando, Brasília. Então, dei uma Bíblia de presente que o segurança pegou. Ó, o pastor Anderson fez uma foto, nunca conversamos mais de 1 minuto. Então, eu, pelo contrário, se você pesquisar no YouTube, é o contrário. Eu confrontei a idolatria da igreja evangélica a Bolsonaro. Mas esse Antes da vídeo é eleição... recente, né, pastor? Eu vi esse vídeo, mas é um vídeo um pouco mais recente. Não. É só você dar uma piada no YouTube. Eu falei antes, eu falei durante e eu falei posteriormente às eleições justamente sobre isso. Questionando, confrontando. As minhas frases eu lembro, cara. Conservadorismo não é evangelho. Bolsonarismo não é evangelho. Bolso-cristianismo não é evangelho. Batendo nessa tecla, a marcha para Jesus é de Jesus. Não é comitê político, não é sobre Bolsonaro. Eu posso encontrar aqui esses vídeos e mandar para você. Estou cantando essa pedra há muito tempo. Então, eu apoiei Bolsonaro não por dedicação idólatra, jamais. Por exemplo, eu posso entender que eu também não fui eleito deputado porque eu não sentei no colo dos bolsonaristas, porque eu não fui baba-ovo. Sempre fui o quê? Questionador também deles. Enfrentei a questão das imoralidades sexuais, enfrentei a própria ministra Damares, e do tipo assim, perdi o quórum de apoio. Por quê? Se eu confronto esquerda, seria um hipócrita se não confrontasse direita. É a mesma coisa, se eu confronto o mundo, por que eu não vou confrontar a igreja também? Então, não me vejo nesse time de pastores que cercavam o ex-presidente Bolsonaro. Não mesmo. Sou Mas avesso esse a time isso. existe? Esse time existe, na sua opinião? Existia e Tiveram sumiu, né? past... Existia e sumiu, porque ele existia Uhum. enquanto ele estava eleito. Por Depois exemplo, sumiu. Por quê? a Pastor gosta presença. de foto, fama, poder e grana. Então, Bolsonaro, não sendo mais presidente, não tem ao que dar para essa classe pastoral parasita, né? Por exemplo, a presença de Bolsonaro em cultos religiosos viralizaram inúmeros vídeos de que, ao se constatar que ele estava presente no culto, havia um grande clamor, uma grande histeria, gritos de mito, 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 num ambiente que, teoricamente, as pessoas estavam ali para cultuar a Jesus. Isso não é problemático? O uso do púlpito para pedir voto, por exemplo? Como eu disse a você, questionei isso antes, durante e depois. Absolutamente sacrilégio, né? Porque, assim, um político pode ir no culto? Pode. Mas ele não sobe numa plataforma, num púlpito, para os pentecostais, num altar. Ele pode ser citado, olha, o governador está aqui, o vereador está aqui, vamos orar. Mas, assim, fazer um político, seja ele quem for, se sentir confortável num culto, mostra a tragédia que o cristianismo brasileiro entrou. Então, não Mas sou a favor disso, não. esse também não é um problema do político? Assim, ó, o político senta com Satanás. Ele quer quórum. A responsabilidade é da igreja e do pastor que o recebeu, de pôr um limite nele. Igual, por exemplo, se o primeiro pastor tivesse parado o Bolsonaro nisso, Bolsonaro entenderia o que é cristianismo. Porque ele não faria isso numa mesquita. O cara não vai chegar na mesquita islâmica e vai parar o culto a lá para dar moral a um político. Então, se o primeiro pastor mostrasse reverência com o sagrado, Bolsonaro entenderia que um culto é algo sagrado para Deus. Como baixaram a guarda, ele entendeu que poderia interromper qualquer culto. Uhum. E fazer arminha no meio de um culto, entendeu? Certo. Você se Pintou, amor? candidatou pelo Que lindo. PL, né? Como deputado Isso. distrital em Brasília, e não acabou não sendo eleito, como você já disse. Quais são as aspirações políticas agora do pastor Anderson?
Você falou no início sobre as dificuldades da comunidade autista. Meu grande Uhum. sonho é viabilizar a comunidade autista por meio de políticas públicas. Então, eu fui bem votado no contexto do Distrito Federal, 9.067 votos. Se eu tivesse uns 13 mil votos, 4 mil a mais, eu teria sido eleito. Então, a minha grande aspiração é ampliar politicamente para a comunidade autista aquilo que eu já estou fazendo como um sacerdote religioso. Abrir casas de referência, casas de convívio, chamar toda a atenção para a questão do SUS, para o fechamento de laudos e diagnósticos e manutenção medicamentosa de autistas. É minha única aspiração, nada mais que isso. Tá, mas você pretende disputar novamente algum cargo político? Pretendo. Pretende. Tá. Uma das críticas que eu costumo ver a seu respeito, pastor, é de que você é uma pessoa muito conhecida por ser anti alguma coisa. Então, antifeminista, anti-esquerda, anti-Lula. E esses que te criticam dizem que essa sua fama é maior do que ser alguém que testemunha Jesus, que conhece Jesus. Por que você... a que você atribui esse tipo de crítica? Antes da gente falar a verdade, a gente precisa desconstruir a mentira. Então, eu não discordo, não. Eu sou anti tudo mesmo, porque o evangelho ele é contracultural. Então, se tem 100 pessoas indo por um caminho dizendo que aquele é o caminho, alguém que é amigo de Deus duvida e coloca em dúvida se aquele caminho é o certo. Certo. Qual foi, na sua opinião, o maior erro do ex-presidente Bolsonaro? Não ter se humanizado durante a pandemia de Covid-19, mesmo que a gente crie narrativas dizendo é o jeito dele, é só um velho sem noção. Quem perdeu entes queridos não se sentiu representado pelo líder maior da nação quando ele fez aquela piada com a falta de ar. Ou é a mesma coisa. Hoje eu preguei pela manhã e fiz a mesma crítica. Faltou ao Bolsonaro o que faltou aos principais pastores do país. Esse grupo que estava perto de Bolsonaro, Malafaia, aquele René Terranova, JB Carvalho, cara, vamos pegar 10 pastores da elite do lobby gospel no país. Se esses caras se unissem para amenizar o dano financeiro, alimentício, a questão do desemprego, vamos nem falar de vírus, vamos nem falar de vacina, não é essa a questão, e nem quero entrar nessa questão. Estou dizendo que o isolamento, as quarentenas afetaram diretamente a questão da insegurança alimentar no país. Imagina 10 pastores abrindo centros nacionais de distribuição de insumos. Máscara, luva, água, comida. Outra percepção da sociedade brasileira sobre o que é igreja. Então, o que faltou a Bolsonaro foi um tiro no pé, a reação dele, a questão da pandemia. No meu aspecto agora, espiritualizando, a questão da idolatria evangélica a ele, parar um culto para ovacionar mito, faz com que Deus não participe daquilo, é louvar Bolsonaro e o Deus que deveria ser louvado se retirar daquela liturgia. Então, eu acho, é a mesma coisa da minha crítica. Eu vou encontrar esse conteúdo e vou te mandar. As minhas críticas sempre ao conservadorismo se você entrar na rede social de um político bolsonarista, não há nada do que o cara é e do seu projeto político. Só ataque aquilo que ele não concorda. Aí vai estar lá, todo dia. Questão de gênero, homossexualidade, transexualidade, Lula é ladrão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Assim, se não existisse inimigos a serem combatidos, o que é seu mandato? Então, Bolsonaro foi uma representação política de resistência. Aí eu me encontro com ele. Somos resistência a uma agenda progressista que afeta diretamente os valores da nossa fé. Porém, nem ele, nem os seus foram conhecidos por aquilo que produzem. O que se produz? Vamos falar de direitos humanos. Não, coisa de marxista.
Vamos falar do pobre. Vamos falar de racismo. Vamos falar de violência sexual. Não, isso aí é coisa de progressista, isso aí é mimimi, isso aí é não sei o quê. Então, parte significativa do país não está focado na questão da pauta moral e de costumes. Se você chegar de onde eu vim, de Maceió, o pessoal não quer saber, cara, de ideologia de gênero, linguagem neutra. É o problema dos extremos dos dois espectros. O progressista acha que vai resolver o mundo com linguagem neutra e o conservador acha que vai salvar o país evitando linguagem neutra. Tem gente passando fome, crianças vítimas de todos os tipos de violência, a comunidade especial, a TEA, PCD, precisando de políticas públicas concretas e a gente achando que a sexualidade é o guia político máximo do país. Então, a parte significativa do país ainda pensa com o estômago. Não dizendo que você tem que chamar uma troca, mas eu acredito que faltou humanização no governo Bolsonaro. Eu disse tudo isso só para concluir. Faltou humanização dele, principalmente dos seus filhos, e de todos os políticos que se reconhecem bolsonaristas, a maioria totalmente desinteressada de direitos humanos, dos problemas estruturais do país, né? Racismo, racismo para a maioria deles é só uma questão de vitimismo. E, para você ter ideia, na minha campanha política, eu chamei o meu conservadorismo de conservadorismo social, só para tentar dar uma destoada, para que as pessoas não entendessem que o carro-chefe é o mesmo, que eu estou ali para lutar contra a maneira com que adultos administram sua sexualidade. Eu sou contra ideologia de gênero para crianças e jovens, mas se o gay adulto quer fazer o que quiser da vida dele, ele é livre, ele é pagador de impostos, não é sobre isso. É sobre o quê? Se uma esquerda luta por uma criança ser trans, por que uma esquerda evita que uma criança seja responsabilizada criminalmente? É o mesmo nível de cognição existencial. A disforia de gênero é algo tão complexo. Então, se a criança tem capacidade cognitiva para se interpretar como trans aos 6, por que a gente não aprova a política ou projeto de lei que autoriza uma criança de 14 ser responsabilizada criminalmente, assim como é nos Estados Unidos? Então, eu não sou, mesmo lutando moralmente nessas pautas políticas, eu não sou desumano em reconhecer o que é óbvio e lícito. O homossexual tem que ser respeitado. A união afetiva entre pessoas do mesmo sexo, ela tem que ser contemplada. Não é casamento. Casamento é sacramento. Eles não poderiam obrigar católicos e evangélicos a enxergarem essa configuração como família. Mas, por exemplo, para eu concluir, você acha que é justo e você acha que Jesus aprovaria o fato de que dois homossexuais viveram juntos 40 anos de sua vida, construíram seu patrimônio juntos, se amaram e um deles morreu? E a gente não ter, no nosso ordenamento jurídico, a contemplação de que toda construção patrimonial daquela união vai ficar com a parte viva. E, juridicamente, a família de quem morreu tendo autoridade na partilha dos bens, sendo que nada tem a ver uma coisa com a outra. Então, são discussões assim que, quando eu ia, e até hoje proponho ao conservador, ele acha que eu não sou. Então, assim, eu vou concluir falando sobre mim. Cara, eu sou um cachorro vira-lata nesse aspecto. O progressista tem raiva de mim, porque tem um cara de progressista e me reconhece conservador, mas o conservador me acha humanitário e social demais, e tatuado demais para ser conservador. Então, por que eu não sou um bolsominion? Porque eles não gostam de mim. Eu não sei o que eles pensam. Mas eu também não faço questão de ser amado por eles, como eu não faço questão de ser amado para a igreja. Eu estou no limbo ali. Ó. Eu sou um cara conservador social, que não é reconhecido por nenhum dos dois extremos. A esquerda me esculacha, porque diz que eu sou traidor, e a direita bolsonarista me repele, porque eu sou humanitário, porque eu vou respeitar os direitos humanos, eu não quero bandido bom, bandido morto, bato no vagabundo, porque em curso do seu delito você é um criminoso.
Mas se você está arrependido e a pena está cumprida, eu creio na sua ressocialização. Eu não tenho esse aspecto do tipo, não tem jeito, é malandro, é vagabundo. Não, eu cuido do policial, temos projeto para cuidar do policial, e eu ressocializo também o criminoso que cumpriu a pena e está arrependido. E só isso já basta para o radical bolsonarista achar que eu amo vagabundo. Assim como o cara de esquerda, quando me vê cuidando do policial, tipo, ó, tá vendo? Bolsominion, só gosta do policial que é o bandido morto. Por isso que eu tô na jornada solitária do guerreiro, querendo. Por isso que eu falei que a minha jornada é coerente, quando você falou do potencial demoníaco. Eu tô na minha jornada coerente, cara. Eu amo a mulher que foi vítima, se o cara cumpriu a pena e tá arrependido, eu recupero esse marido agressor, cuido do policial, cuido do bandido, cuido da mãe autista que foi abandonada, mas se o marido quiser conversar para mudar também, eu estou aqui. Isso é o evangelho. Ele tem esse lado dócil e duro ao mesmo tempo. Então, de um lado, eu sou um guerreiro, cara, brigando culturalmente por aquilo que eu creio, mas quando você senta comigo, você descobre que não é nada disso, que você viu meu estereótipo, minha cara no campo de batalha e achou que eu era um cara escroto ou escrotizante. Mas quando você chega perto, você vê que tudo que eu estou fazendo está banhado com doçura, amor, gentileza, generosidade. E esse charme se aprende com Jesus. Tem um lado guerreiro e tem um lado amoroso. Assim como era o salmista Davi, um cara de guerra, que matava 300, 1000 numa batalha, e pegava a harpa para amar a Deus. Então, para mim, Uhum. esse é o charme, é você ser violentamente pacífico. Certo. Pastor, eu tenho mais 3 tópicos para abordar com você. Tudo bem? Tá. E antes de eu ir para esses 3 tópicos que eu deixei aqui para o final, eu te perguntei qual foi o maior erro de Bolsonaro. Então, quero te fazer uma pergunta sobre Lula, mas no sentido oposto. Qual foi até o momento o maior acerto do governo Lula, Cortou na aqui, sua né? opinião? Tá me Cortou ouvindo aqui. agora? Tá me ouvindo? Tô. Sim. Tá. Eu te fiz a pergunta sobre o Bolsonaro, quero te fazer uma pergunta sobre o Lula, mas no sentido oposto. Qual foi, na sua opinião, o maior acerto do governo Lula até agora? Nenhum. O governo Lula ganhou pelo mecanismo. Não estou falando corrupção, mas todo o sistema se uniu e esse sistema criou narrativas que convenceu o povo. Então, para mim, o Tá, Lula é a pior espécie de bandido, de político, desculpa, porque ele depende do teu sofrimento, ele depende da tua fome para viver te prometendo a promessa. Então, tem um vídeo dele que ele prometeu nos 3 mandatos que só seria feliz se o brasileiro comesse 3 vezes por ano. Então, ele não conseguiu no primeiro, nem no segundo, nem com a Dilma, está prometendo no 4º mandato do PT. Então, o esquerdismo, ele precisa do problema. Então, a esquerda ele não resolve o problema. Porque sem problema, não há fome. Se não há fome, o povo não é ganho pelo estômago, é ganho pela consciência. Então, qual é o lado bom de Bolsonaro? O surgimento dele despertou o patriotismo além do futebol, despertou consciências. E Lula e tipos de político como ele depende da fome, da violência, do racismo, da violência sexual, para prometer, criar uma narrativa que eles são humanos. Nós somos humanos, eles não são humanos. Então Lula não tem nenhum acerto, porque é o pior tipo. É tipo um pastor que faz uma ação proselitista, ele dá uma cesta básica para você e obriga você a ir para o culto. E se você não for, ele não vai te dar a segunda cesta básica. Para mim, Lula é esse tipo canalha de político que diz que vai te construir o paraíso na terra, mas ele depende do inferno para poder fazer essa promessa. certo. O assunto que eu quero tratar com você agora, pastor, é sobre as suas denúncias a outros pastores. Acho que foi durante a pandemia que você decidiu denunciar pastores por casos de relação extraconjugal ou até mesmo por abusos sexuais. Dos casos que você denunciou, quantos casos se confirmaram e quantos não eram verdadeiros? Você sabe dizer? A grande questão é a seguinte: todas as questões criminais,
foram verdadeiras e confirmadas, e alguns pastores foram presos. A questão da imoralidade não é problema meu. Eu só fiz porque tinha que ser feito, porque eu precisava vencer uma defesa que a igreja tinha. Então, a igreja, ela se tornou indisposta a mim quando me viu a denúncia sexual, mas o problema era a imoralidade do pastor, que gerava uma capa que impossibilitava todos nós a enxergar o abuso. Então, por exemplo, numa igreja tem uma denúncia de crime sexual que precisa ser feito. O pastor que tem uma amante ou um problema moral na sua sexualidade não faz a denúncia e não confronta aquele abusador porque ele não confrontou ele mesmo na questão da imoralidade. Então, quando eu toquei em assuntos de imoralidade, que não é da minha conta, salvação é pessoal, cada um faz o que quiser com a sua vida. O Brasil tem 200 mil pastores. Se eu estiver preocupado em como eles administram a sexualidade deles, nem sobra tempo para eu viver. Então, esse não é meu foco. Eu protejo vítimas. No que eu só bati porque essa imoralidade impedia ou gerava narrativas para a gente poder pegar o abusador. Então, quando eu bati que um pastor tinha amante, é porque esse pastor que tinha amante estava protegendo 1, 2, 5, 10 pastores abusadores. Então, gerou essa confusão que o pastor Anderson expõe a imoralidade dos pastores. Não, eu só exponho a imoralidade quando a imoralidade está cobrindo uma denúncia que a gente quer fazer sobre um crime. Entendi. E na sua opinião, qual é a utilidade, né, para o reino de Deus, para o evangelho, dessa sua atitude, né, de pastores e cantores que supostamente estavam envolvidos com esses escândalos? E também, pastor, quantos processos você teve que responder ou ainda responde por causa desse episódio? A primeira pergunta eu esqueci. Qual que é a utilidade para o Ok. evangelho, para o Lembrei. reino? Uhum. Credibilidade social. Quando a sociedade vê que um pastor expõe os seus, ela começa a crer. Não é o efeito contrário. Então eu não quero igreja. Não, agora eu quero. Ou eu fui ferido porque, na minha época, omitiram esse assunto. Então, olha só, um pastor está lidando com esse assunto cara a cara. Então, volto a crer. Então, para mim, o efeito foi o oposto. O Brasil passou a crer mais na igreja quando eu inaugurei um novo tempo. Muitos pastores hoje são posicionados, porque eu me posicionei. Isso é fantástico. O segundo aspecto foi? Sobre processos, né? Sobre processos. Eu sofri dois. Sofri um cível, que foi... Sofri dois cíveis, os dois foram arquivados. Então, eles não processam, porque eles sabem a ser vergonhice que eles estão lidando. Então, um do Rio de Janeiro foi arquivado porque um pastor do Rio protegeu um pastor adúltero do Rio, protegeu um pastor criminoso de Goiânia. Eu tinha relacionamento com os dois, aí eu confrontei o de Goiânia e apoiei a denúncia. Ele foi condenado por importunação sexual. Como era réu primário, ele fez o acordo com a justiça, né? Aí o pastor do Rio foi exposto que ele tinha feito um filho na cantora do louvor, e a criança tinha 10 anos. Então, olha só, que loucura. Quem sou eu? Por isso que eu não peço, perdão facilmente se esse é o campo de batalha. Então, vamos lá, passo a passo. Confrontei o de Goiânia e ajudei na denúncia. Foi condenado. Quem acobertava ele era um pastor do Rio. Confrontei o pastor. A igreja descobriu que ele tinha uma filha com a cantora da igreja. Amparei o marido traído. Obriguei a igreja a fazer o exame de DNA. Acusou que o marido não era o pai. Aí o marido falou, tá vendo? É o pastor o pai. Não, o pastor tem que fazer para provar que é pai. A igreja obrigou o pastor a fazer. Aí o pastor fez. Eureka. O pastor é o pai da menina. Aí um pastor tinha por volta de 50 mil reais de salário. Foi demitido. Aí contrataram um outro pastor que não gosta do maçonaria. Vamos lá. Todos esses homens e pastores omissos precisam do que eu estou fazendo, meu irmão. Então, um foi denunciado criminalmente,
o outro foi desmascarado na imoralidade, e quem assumiu o posto de trabalho para ganhar 50 mil diz que não gosta de mim. Então, se eu ficar esperando validação e tapinha nas costas, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu fiz o que eu tenho que fazer, tornei a igreja melhor, mas nenhuma das três partes celebra a minha existência. Ok. Você acha que você fez da forma correta, pastor? Deus é soberano e Ele é dono do universo. Eu fiz da maneira que Ele sabe que eu faria. Então, eu não posso surpreender nem ajudar um Deus que controla a história da humanidade. Então, se existem 99 pastores fazendo de um jeito, eu não posso supor que é absurdo. Eu, do meu jeito, rock and roll de fazer, é uma maneira arbitrária. Não, a gente é o que é. Então, eu não faria do jeito que o outro faria, nem o outro faria do jeito que eu faço. Se teve que ser feito, é porque a gente tem que reconhecer que parte da igreja evangélica está doente. E Deus me levantou para fazer de um modus operandi diferente dos outros pastores. Não me acho melhor nem pior. Só acho que eu sou parte do todo, mesmo sendo diferente. Ok. Sobre a população LGBT, o Brasil é o país que mais mata homossexuais, eu acho que você sabe disso, né? Uhum. Na sua opinião, qual a causa desse tipo de violência e você acredita que a igreja deve defender essas pessoas? A causa principal da violência que não está nas pesquisas é a prostituição. A pergunta não é se a gente é o país que mais mata. A pergunta é quem matou e onde matou. A pergunta é geográfica. Então, se você pesquisar, há um caso clássico aqui do Distrito Federal, onde uma mulher trans é morta na agência do Correio, em plena luz do dia, 3 horas do dia, por 5 transexuais com facões, morto a faca usada por causa de ponto de prostituição. Então, o meu olhar para a comunidade LGBT não é a narrativa do politicamente correto. Ela é humanitária. Quantas vezes você viu um travesti num shopping, num almoço de aniversário de uma vozinha ou num aniversário de uma criança de 5 anos? Então, a minha luta não é sobre falatodes, não é sobre banheiro de gênero, é a experiência que eu tive num voo da Gol. Eu estava num voo da Gol e chorei copiosamente nesse voo quando eu vi que a aeromoça, na verdade, biologicamente, era um moço. Era uma mulher trans. Quando eu vi o pomo aqui de Adão, braço forte, as unhas, as veias saltadas, eu falei, não, é um homem, biologicamente falando. E aquilo me emocionou muito. Chorei muito e quis falar com a pessoa. Mas eu falei, tá tão difícil, né, velho, politicamente, que se eu falar que eu sou um pastor, pode interpretar mal. Então fiquei só na minha, orei e agradeci. Por quê, pastor? Porque eu prefiro, mesmo que teologicamente eu afirme que transexualidade e homossexualidade é pecado, eu quero a dignidade do homossexual e da pessoa trans. Então, por que eu chorei? Fiquei emocionado. Porque eu prefiro uma mulher trans como aeromoça, como empresária, como servidora pública, do que no ponto de prostituição, correndo risco, tornando mais necessário e capilar que as instituições de segurança pública demandem, porque aquilo é o quê? Violência urbana, tráfico de droga, tráfico de bebida falsificada, tráfico de menores, prostituição infantil. Então, a igreja tem que defender esse povo? Sim, são dois aspectos. Eu tenho um projeto chamado Projeto Noen, que financia cirurgias reparadoras para transexuais arrependidos. Os extremos são grotescos. A gente tem um extremo religioso que abomina essas pessoas. Isso não deve ser assim. Mesmo que eu diga que é pecado, minha doutrina diga que é pecado, eu humanizo essas pessoas. Eu olho olho a olho e me vejo como igual, só pecando diferente. É o primeiro ponto. O outro ponto é que, na hora do empoderamento, essas pessoas estão acompanhadas por seus parceiros ideológicos. Mas na hora do arrependimento, elas estão sozinhas e abandonadas e recorrem à igreja.
não é lavagem cerebral, não é nada. Disforia de gênero é algo complexo. Sexualidade fluida é algo mais complexo ainda. Um jovem que se diz trans hoje, cara, ele pode se reconhecer, se perceber diferente daqui a um tempo. A ideologia vai se permitir a esse arrependimento? Então... Pastor? Tá me ouvindo? Agora sim. É que alguém ligou aqui. Tem projetos de lei do deputado Fábio Félix, que é um deputado distrital aqui de Brasília, e ele é homossexual. E tem a deputada trans de Belo Horizonte, qual é o nome dela, meu Deus? Tem a Érica de São Paulo, a de Belo Horizonte é a... Duda Salabert. Uhum. Ambos apresentaram um projeto de criminalização da conversão sexual. O que é isso? É a terapia? É o culto? Então, quem vai ser incriminado? Deus? A pessoa que se arrependeu? O sacerdote religioso? Então, é a conversão religiosa ou a conversão comportamental, a intervenção médica? É o quê? Então, há uma liberdade para que a pessoa se reconheça trans, mas não há uma liberdade para a pessoa continuar se percebendo. Então, essa semana chegou 3 pedidos para mim. Tenho que levantar R$30 mil para financiar 3 cirurgias reparadoras de retirada de prótese e mastectomia para reconstrução do peitoral masculino. Porque pessoas viveram 10 anos, 20 anos na transexualidade e se reconhecem de uma outra forma. Então, a missão de um cristão, de uma igreja madura, é combater os dois extremos. A religião tem que estar aberta, mesmo que o homossexual não queira se converter, e não é obrigação dele se converter, a igreja tem que tratá-lo como um ser humano, um cidadão que é digno de respeito. Mas se essas pessoas se converterem, a ideologia não tem que dizer que ele sofreu uma lavagem cerebral. As pessoas têm o direito, de Deus, as pessoas têm direito de se arrepender. As pessoas têm direito de dizer, não sou mais assim. Eu entendi que, cara, eu sou o que a minha biologia ou a palavra de Deus diz que eu sou, e acabou, sabe? Então, tem 2 extremos que levam a nação a uma polarização, e a gente precisa de uma voz neutra, que respeita o gay não convertido, mas também ampara o gay ou transexual que se converteu. Você tem uma ala evangélica, pastor, que começou há um tempo atrás a falar sobre cura gay. Né? Você deve ter visto muito isso por aí também. Você acredita em cura gay? Não, eu acredito em conversão. Cura impõe enfermidade. Ser gay não é uma doença. Ser gay para a doutrina cristã é um pecado herdado do pecado original de Adão e Eva. Essa é a nossa fé teológica, bíblica e transcendente. O homem é refém do pecado original. Cura gay, reversão. Não. Por quê? Até porque é o seguinte. Se alguém se diz que converteu, a missão dela não é a heterossexualidade. A missão dela é não pecar de acordo com seu entendimento doutrinário e amar a Deus. Então, qual o grande problema da religião e dessa suposta cura gay? É dizer que alguém que era gay, um homem gay, tem que casar com uma mulher. Não, ele não tem que casar com uma mulher. Ele tem que ser amigo de Deus. Ele tem que nascer de novo, ele tem que viver em amor, ele tem que viver a doutrina do evangelho. Talvez ele nunca consiga casar com o sexo oposto. Tem situações que eu vejo pessoas que se casaram e deram certo, e tem pessoas que fizeram isso por obrigação da religião e se deram muito mal. Continuaram a ferir suas vidas e a ferir a vida de outras pessoas. Então eu não acredito em cura gay, eu acredito em arrependimento e novo nascimento. Tá. Você mencionou o trabalho da casa, fugiu o nome agora aqui, com pessoas transexuais, e você tem publicado essas histórias no seu Instagram de pessoas que teriam se arrependido, né, da experiência ou de terem se entendido como transexuais. Qual que é o objetivo em divulgar essas histórias, pastor? Tirar essas pessoas da caverna.
Essas pessoas existem. Tem um monte de homem de seio pelo Brasil marginalizados. Eu chamo de a minoria das minorias. Então, se a esquerda diz que tem uma minoria, eu digo... Opa, não estou te ouvindo. Não te ouço. Não. Eu estou te vendo, mas não estou te ouvindo. Esperar um pouquinho. O pastor Anderson vai se reconectar para a gente continuar aqui. A gente está encerrando já, está na reta final da nossa conversa. Obrigado para você que acompanhou até aqui. Só espere mais um pouco, por favor. Alô? Opa, agora sim. Tá. Tá. Assim como a esquerda diz que tem uma minoria, eu digo, como pastor, que tem a minoria da minoria, que é a minoria rejeitada. O áudio sumiu de novo, pastor. Não. Começou a funcionar e depois parou. Você está usando fone? Não tá. Estranho porque quando você se reconectou, conectou com áudio e durante a sua fala o áudio sumiu. Agora a câmera. Bom, é assim, ao vivo tem dessas coisas. Esperar mais um pouco, a gente tá. Só quero tratar mais um tema com o pastor para a gente encerrar a conversa de hoje. Alô? Oi, pastor. Tô te Tá ouvindo. ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. O que eu disse? A esquerda diz que existe uma minoria. E eu digo que existe a minoria da minoria, que são os homossexuais e os transexuais abandonados pela ideologia e pelo extremo religioso. Então, essas pessoas estão aí, uma multidão, principalmente de homens com seios marginalizados, envergonhados de ir para a igreja e serem expostos, e envergonhados de contarem com os amigos que o empoderaram para uma mudança de sexualidade ou de identidade de gênero, e agora com medo de ser violentados mais uma vez ao falar para esses amigos que não se percebe mais daquela maneira. Ok. Entendi, pastor. Último tópico da nossa conversa, eu quero falar um pouquinho sobre os inimigos que você anda colecionando por aí. Okay. Tem muito vídeo seu fazendo crítica a várias pessoas. Tem um vídeo, inclusive, que você fala que acredita que nem 10% dos pastores vão para o céu, que 90% dos pastores vão para o inferno. Entre os seus inimigos, eu fiz uma lista rápida aqui. Estão Pablo Marçal, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Caio Fábio, André Valadão, a Renálida, Estevam Hernandes. Aqui você, por exemplo, do Pablo Marçal, você disse que ele é filho de Satanás. O Feliciano, você disse que ele é um homem mau e cínico. Caio Fábio e Estevam Hernandes, você classificou os dois como falsos profetas, né? A Renálida está te processando. O André Valadão, você disse que não é um homem íntegro, não é uma pessoa íntegra. Por que essa quantidade tão grande de pessoas, de desafetos no meio evangélico? E você está sendo processado por essas pessoas? Quantos processos existem hoje contra o pastor Anderson?
Não são muitos, não. Hoje, de pastor, é só da Renálida. De políticos, é só essa do Lula. E uma moça cantora de axé baiano que me processou por homofobia porque eu fiz uma reflexão sobre o feminismo e coloquei um vídeo dela, mas não a depreciei nem nada. Não tenho muitos processos, não. E, assim, um cristão não tem inimigo, então eu discordo dessa terminologia. Eu não tenho inimigos. A inimizade é uma escolha do outro. Eu estou defendendo minha família, estou defendendo a fé. Então, quando eu menciono essas pessoas, eu estou falando como o apóstolo Paulo, é necessário fazê-los calar, porque eles estão pervertendo casas inteiras. Estão pregando falso evangelho, estão abusando da boa-fé das pessoas, da ingenuidade das pessoas. E é meu dever, como irmão mais velho, proteger os irmãos mais novos. Então, não estou sendo inimigo de ninguém. Por exemplo, preguei nos Estados Unidos mês passado e encontrei o André Valadão com a família dele na pizzaria. Levantei e fui lá, dizendo: brigas superficiais não mudam o que é fundamental. Então, começando por André Valadão, ele é um irmão na fé. Quando eu digo sem integridade, eu não estou dizendo que a pessoa é canalha, falsa. Estou dizendo que não é inteiro. Então, em questões sexuais, que ele precisava se posicionar sobre pastores que eram amigos deles, ele se calou. Então, quando eu digo que ele não tem integridade, você não tem que ser leal a um amigo, você tem que ser fiel à Bíblia e a Deus. E ele preferiu ser leal a amigos que ele protegeu, que eu estava confrontando, e não quis dar prioridade ao apoio às vítimas e às pessoas lesadas, que é comum ao pastor evangélico. Por isso que eu cheguei, é óbvio que é índice meu, né, não é IBGE, de tudo que eu vivi e os cenários que eu passei, na minha mensuração, 90% do que eu vi não é salvo não, porque ou é questão de desvio sexual, desvio de caráter, amor pelo dinheiro. Então, de 100% de pastores que eu vi nos meus 23 anos de fé, que não é muita coisa, mas é significativo, 90% não é amigo de Jesus, não crê no que está escrito lá, porque se cresce, não priorizava comprar um carro de 1 milhão, meio milhão. Priorizaria o que Jesus prioriza, que é cuidar. A igreja existir para o mundo, a igreja existir como uma resposta social aos problemas da sociedade, não enriquecer o pastor. Silas Malafaia, onde você me viu criticá-lo? Porque eu sempre menciono o seguinte, eu lembro que eu fiz uma crítica dele pedindo uma oferta exorbitante, fiz uma crítica à Bíblia que ele vendeu de 900 reais. Então, os problemas do Silas, para mim, até agora, não são morais, mas o amor ao dinheiro que ele teve. Mas eu vejo ele mudando nos últimos anos. E o seguinte, na luta cultural, eu me vejo na mesma página que ele. Sem ele, seria pior para nós evangélicos, porque com ele a gente lutou contra um Jean Willis da vida. E foi o Silas que gritou alto. Se eu estou gritando alto hoje, algumas coisas são incompreendidas, imagina aquela época de luta cultural do Silas contra o Jean Willis e outros ativistas LGBTs aí que queria silenciar a igreja. Então, eu estou com o Silas mais de 50%. O que eu não concordo com ele é quando envolve silenciamento de erros pastorais, que ele deveria, para mim, se posicionar. Ele poderia ser um apoiador dessa questão do meu enfrentamento aos crimes. Mas pastores da guarda dele, da geração dele, acham que a minha exposição é problemática. Eu já acho que é o contrário. As pessoas voltariam para a igreja por dar credibilidade à nossa exposição. Assim, é como um tio querendo proteger o avô pedófilo, sabe? Não denuncia, senão vai expor nossa família. Então, o Malafaia é tipo um vô, é tipo um tio que quer proteger o avô pedófilo da denúncia porque acha que macula a família. Então, o Anderson, para ele, é um problema. Quando acho que juntos a gente poderia fazer um trabalho diferente. Renálida é uma falsa profeta, o que eu falei é sobre a profecia do Pix, mentir para ter dinheiro, né? Ostentadora. Pablo Marçal usou a PNL e a Bíblia para ganhar dinheiro da imaturidade do brasileiro. O brasileiro é anti-intelectual, o brasileiro é órfão, o brasileiro é idólatra catolicamente, porque tem um pai, o padre, aí quando vira evangélico, é a mesma orfandade social que o brasileiro tem. Aí vem um cara, bota
uma Mercedes, uma McLaren, um helicóptero e diz que você, cumprindo alguns princípios bíblicos e acordando 5 da manhã, você vai ficar rico, Pablo Marçal ficou rico te vendendo o curso de como ficar rico. Então é um salafrário, porque não ficou rico trilhando um caminho. Ficou rico prometendo, através de cursos, que você poderia ficar rico. E usou a Bíblia, usou Deus. Isso que é o meu ataque a ele, minha ridicularização a ele é isso. Você não é rico porque você trilhou um caminho. Bill Gates, Steve Jobs, você é um gênio. Não, você é um salafrário. Igual, por exemplo, essa semana ele veio falar de um empresário acadêmico do país que tem 70 universidades e menos de 100 mil alunos. E ele dizendo, eu não tenho nenhuma estrutura, ó que cara otário, me chamou para almoçar com ele, eu tenho 1 milhão de alunos. Não, mas você está ensinando bobagem, você está ensinando o brasileiro a ser burro, depender de PNL, depender de conceitos nada científicos sobre a educação. O cara está formando acadêmico, você está mentindo para o povo, se tornando milionário por meio dessas falácias, que você pode... Olha o nível, assim, a pessoa pagar 15 mil para ouvir o treinamento, que você pode parar um tubarão dando soco na cara do tubarão, se o tubarão comer um braço, você pode socar o tubarão com outro. Cara, por favor. E você achar que isso é educação, é brincadeira demais. O Marcos Feliciano, eu não posso falar especificamente a situação, senão daria processo dele contra mim. Né? Mas todo pastor famoso sabe que Marco Feliciano é um dos pastores mais sexualmente imorais do nosso país. E fazem vista grossa. Inclusive, Silas Malafaia poderia há muito tempo ter parado ele. Mas não param. Por causa do lobby. Por isso que eu falo. Pastor é uma raça difícil. Porque sabe que o outro está fazendo mal e não para. Aí acha que o problema sou eu quando eu tento parar esses caras. O que mais você perguntou? Não. Você, só recapitulando, pastor, no momento da nossa conversa, você explicou sobre a sua decisão de denunciar abusos cometidos por pastores, e aí você disse agora que estava lá nos Estados Unidos, se encontrou com o Valadão, cumprimentou, conversou com ele, e que seu problema com ele é que ele não confrontou pastores da igreja dele que tinham cometido... Não, da igreja dele não. Da igreja dele não, amigos. Tá, E, por mas exemplo, ainda assim... da igreja dele só foi uma situação de Guarulhos, que eu Isso, questionei eles publicamente, aí depois ele se posicionou, quando eu cobrei ele pelo isso. Instagram. E você mencionou o próprio Silas como alguém também que não confronta esses pastores que têm problemas de imoralidade sexual, vamos falar assim, ou de abusos, e citando o deputado federal, pastor Marcos Feliciano. Por que é que você não expõe também esses casos Porque ligados a não é pessoas abuso. Assim, deixa eu fundamentar isso bem, pra você não entender errado. Situações como a do André, que eu confrontei, não envolve crime. É só uma questão simbólica. Do tipo, quando eu vou lá e ainda vejo ele como irmão, é porque ele não acobertou crime. Ele acobertou imoralidade. O pastor tem uma amante, isso não é crime, ok? Adultério não é crime. Do Feliciano também, não há crime. Ele é um cara sexualmente imoral na ética pastoral que deveria ter. Não é um criminoso. Aí a questão do Silas é o seguinte, ele é posicionado, mas ele faz isso nos bastidores. Há vários casos que eu não posso abrir para você, que quando o pastor erra, o pastor Silas comunica internamente, nacionalmente aos pastores, não ande mais com aquele cara é errado. Por isso que eu estou dizendo, o meu problema com o Silas, ele é estético. O que ele faz nos bastidores, eu faço publicamente. Os pastores ainda não estão acostumados ao meu jeito, mas é a mesma coisa. O Silas faz interno, ele quebra a amizade com o pastor, confronta ele, se ele não quiser mudar, se afasta. Eu vou lá e meto o pé na porta. Por quê? Há uma diferença entre fraqueza, crime e cinismo. Então, se um cara é adúltero e está mentindo para a igreja, fazendo grana, é uma tratativa. Se o cara só cometeu um pecado, se arrependeu e voltou, é outra tratativa. Se o cara cometeu crime, crime não é só pecado, tem que ser denunciado.
São essas diferenciações, e eu Certo. consigo ainda me comunicar com os pastores amigos que protegem, se eu vou avaliar essa esfera. Crime, para mim, não tem diálogo. Proteger o criminoso é criminoso igual. Mesmo não tendo responsabilidade jurídica se não for menor de idade. E a questão, como eu falei para você, do adultério, é só quando maculou a possibilidade da denúncia de um crime. Aí eu vou para cima, entendeu? Então, você disse que o Feliciano é um pastor com imoralidade sexual. Mas você não denuncia esses casos, então, porque até onde você sabe, ele não está escondendo um outro pastor de um possível crime de abuso. Como no caso do pastor do Rio de Janeiro que você expôs, porque ele estava, segundo o que você disse, acobertando um outro pastor que havia cometido um crime. É isso? Entendi correto? Se o Feliciano tivesse acobertando um pastor abusador, você também denunciaria o Feliciano? Sim, essa questão da imoralidade do Feliciano é onde eu estou batendo com você, do tipo, para mim é desgaste ficar nesse braço, porque o cara virou um meme nacional, político e religioso, do tipo assim, no final das contas eu vou estar errado, e no final das contas vão dizer, é só um pecado, era crime? Não, então deixa o cara em paz. Então, eu estou protegendo vítimas, estou denunciando pastores que cometem crime. Se um pastor tá dando, comendo, aí, cara, perder foco e perder energia, me desgastar isso. Um Feliciano, eu não quero amizade, e nem, sabe, não aperto a mão, não quero proximidade, mas como os demais, não é um criminoso, é só um cara imoral. Então, se ele tivesse nesse restaurante aí que você encontrou o Valadão, você não levantaria para cumprimentá-lo? Jamais. Não. E os outros pastores? Caio Fábio, o Estevam, a Renálida, o Pablo? Não. O Caio Fábio é a questão da heresia. Ele desvirtuou a Bíblia como palavra de Deus. Eu não consigo conviver com isso também. A questão do Estevão Hernandes é que é um pastor dinheirista, né? Eu converti na igreja dele, mas não onde ele era pastor, né? A igreja sede dele é São Paulo, e a igreja que eu frequentei foi aqui em Brasília. Então, muitos pastores se desviaram dele. 4 pastores que eram dele passaram pela igreja que eu pastoreei. Todos destruídos, divorciados, um viciado em crack. Porque esse cara, a conduta dele arrebentou a vida de muitos pastores. Conheci um pastor em São Paulo. Alguns imóveis de aluguel de igreja era colocado na pessoa física desses pastores. Muitas dívida de aluguel na vida dessas famílias, que acabaram com essas famílias. Então, é muito difícil, né, eu olhar para um cara que está destruindo vidas, achar que ele é um pastor de Jesus. Então, eu quero distância. Pra você ter ideia, esse negócio de marcha para Jesus, eu estou convertido há 23 anos, nunca fui nenhuma. Porque para mim, por que não tem marcha para Jesus na favela? Para resolver pobreza. Agora, marcha para Jesus para político, para desviar a verba pública, colocar lá uma marcha para Jesus com dinheiro do Estado para fraudar contrato com banda e, sei lá, bota 100 mil e paga 10 mil para a banda, para onde vai os 90? Então, eu não quero ser réu diante de Jesus, e para isso eu não posso nem apertar a mão de quem eu não concordo, nem conviver com esses caras. Entendi. Uma última pergunta, Anderson, pastor Anderson. Em que situação você pede desculpa? Você disse aí que, para muitos casos, você não pediria desculpa. Qual é o cenário, qual é a situação que o pastor Anderson pede desculpa? Pede perdão. Rapaz, eu peço desculpa em qualquer situação que me convençam pela Bíblia. Então, obviamente, em 23 anos de fé, eu devo ter muitos pecados e erros aí contra o outro, né, através de palavras ou condutas e tal. Então,
eu estou em constante arrependimento. Sobre os feitos de minha jornada, achando que eu estou levando o país e a igreja para algum lugar, é como o guerreiro na arena. É fácil alguém que está na arquibancada falar para mim se eu tenho que usar arma de fogo, uma colher, uma espada como ferramenta de guerra. Difícil é você estar dentro da guerra e medir os efeitos colaterais de um combate. Mas eu busco sempre singeleza de coração. Eu estou disponível a arrependimento desde que a coerência e a Bíblia sejam os argumentos que você vai usar para me convencer. Anderson, você errou aqui. A lógica diz isso e a Bíblia diz isso. Ok, vou me retratar. Então, por exemplo, se esses pastores que eu confronto viessem humildes para dialogar, talvez eu seria convencido. Mas para mim, parte deles é pilantra porque é só sexo, poder e dinheiro. Então, para responder melhor a você, hoje, consciente dos meus diagnósticos, eu entendo que talvez alguns combates não foram Deus, mas um Anderson TDAH, um Anderson com hiperfoco em autismo e tal. Então, mas eu não vou ter consciência porque o outro nunca fez essa reclamação a mim. Então, se o outro vier a mim dizendo, olha, você fez isso ou falou aquilo e para mim foi excessivo. Hoje, me percebendo melhor por meio dos meus diagnósticos, eu posso estar mais sensível a um diálogo, sabe? Mas a minha estrutura, ela é uma estrutura guerreira, sabe? Assim como o apóstolo Paulo tinha Barnabé, que era mais pacífico, Paulo era mais aguerrido, assim, no chamado dele. Então, tipo, eu sou um pastor, aspas, guerreiro aí. Pro guerreiro, você tem vários pontos cegos, né? Mas as pessoas se surpreendem quando entendem que eu estou disponível a tomar um açaí, um café e fazer reflexões de mudança. Mas se o outro não me dá esse feedback, nem sempre a gente consegue chegar ao ponto de arrependimento sozinho, de clareza das coisas. Vou te dar um exemplo na sua lista não estava o Iago Martins, né, que hoje, dos teólogos jovens, é um dos mais relevantes no país. Cara, eu tinha acesso àquele cara, ele a mim, dialogamos várias vezes, elogiei pregações, ele fez um ataque à teologia coach magistral, fui lá, mandei um áudio dizendo, cara, foi excepcional. Do dia para a noite eu acordo com um ataque virtual, que ele usou o canal dele com mais de 1 milhão, para dizer que eu era machista, para dizer que eu perseguia mulheres, para dizer que não sei o quê. Falei, caramba, esse cara estava dialogando comigo até ontem. Então, como que eu vou chegar a uma clareza de arrependimento se você não faz a seguinte reflexão? Se eu vi o Anderson, por pouco que eu vi. Se ele está protegendo crianças, se ele está protegendo mulheres, se ele é marido de uma só mulher, se ele é pai, eu não poderia ser gentil em afirmar o seguinte: eu acho que nesse ponto o Anderson está equivocado. Mas a base interpretativa eu não posso acusar alguém de heresia, de desvio, de conduta, porque o desvio é uma vida e não uma frase. Então, eu não entendi aquela postura, aquela frase, aquela colocação do Anderson. Se você me viu e viu todo, é falta de intelectualidade, de respeito, de interpretação e de honestidade interpretativa, você impor uma ideia sobre o outro, se aquilo que você acha errado é uma frase, é um dia e não a vida do sujeito. Então só há mudança e só há arrependimento se as pessoas são claras e dialogais naquilo que elas não entenderam da sua parte. E por incrível que pareça, um cara como Iago Martins, se chegasse dizendo, por exemplo, se ele fizesse a crítica pública de que, gente, o Anderson faz um trabalho excepcional com mulheres. Nesse ponto eu achei que ele foi machista. É uma coisa. Agora, você sabendo que eu protegi 96 mulheres, como você pode chegar, cara, e usar 1 milhão de pessoas para me atacar no seu canal dizendo que eu sou machista? Tipo, a conta não fecha. Então, se eu tenho que me arrepender, quando eu vou me arrepender com um ataque como esse? Sendo que você não pode usar a minha vida inteira, interpretar o todo. Se ele é machista na fala,
ele seria alienado à causa da mulher, ele seria um péssimo marido, a esposa reclamaria dele, os filhos não respeitariam, a comunidade não teria estima. É isso. Entendi. Tá certo. Obrigado, pastor Anderson, pela conversa, pelo tempo, né? Foi um tempo longo de conversa, mas deu para entender bastante e melhor sobre o que você faz, quem você é, tá? Então, quero te agradecer. Você quer deixar algum último recado? Não, basicamente é isso. Se você precisar de fotos, me avisa que eu mando para você aqui, tá? Ok.